Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. O tema escolhido pelo nosso grupo foi Jogos para e no ensino da matemática. Mas vamos começar pelo o que é jogo? O jogo, ele não possui um significado singular, ou seja, o jogo abrange várias definições que variam de acordo com o tempo e com a cultura. Encontramos algumas definições do que é jogo, como atividade lúdica, brincadeira, o jogo pode ser um veículo de aprendizagem, um passatempo, um entretenimento, pode ser um exercício recreativo e entre outros. Vamos falar agora um pouco do jogo do ponto de vista didático. Temos o primeiro tipo de jogo, que é o jogo como disputa entre pessoas ou equipes. Esse jogo ele estimula e desenvolve habilidades como comunicação verbal, raciocínio lógico, atenção, concentração e interação social. Exemplos desses jogos é xadrez, damas, jogos do NIN e jogos de tabuleiro. O outro tipo de jogo é o jogo que se joga sozinho, que por sua vez estimulam a coordenação motora, a memória, a interpretação e o poder de resolver problemas. Exemplos desse jogo temos o quebra-cabeça, o tagram e o resta um. E temos os desafios enigmas paradoxos, que são formulados em linguagens do cotidiano e que requeram raciocínio lógico para serem desenvolvidos. Exemplos desse jogo é Quem Dirá 20, ou Cidade Dorme, ou Detetive, entre outros jogos. Bom, então boa noite. Agora vamos falar um pouquinho como é que a gente insere o jogo aí na sala de aula, tá? Essa parte aí a gente dividiu em dois tópicos: o jogo para o ensino da matemática e o jogo no ensino da matemática. Vamos falar primeiro aí do jogo para o ensino da matemática. Então, de modo geral, né, o jogo para o ensino da matemática, ele tem aí o objetivo de desenvolver um ensino um pouco mais prazeroso, mais divertido, para que os alunos eles possam aprender de uma maneira diferente, né, para sair daquela rotina de ficar só copiando o conteúdo e resolvendo exercícios. Além disso, o jogo ele estimula no aluno aquela vontade de vencer, aquela vontade de competir, óbvio que amigavelmente, né? Como o professor ele tem aí o dever, né, de organizar uma aula ou uma atividade que esteja em torno de um conteúdo, esse jogo ele precisa estar ligado com o que o professor está dando em sala de aula e precisa ter um sentido para que os alunos vejam que é necessário estar ali jogando para poder desenvolver um conhecimento ou até mesmo aprimorar conhecimentos já adquiridos anteriormente. Pode passar. Bom, ainda falando um pouco sobre o jogo para o ensino, né? O jogo no ensino da matemática, ele gera pessoas capazes de senso argumentativo, né? Gera pessoas com capacidade de raciocinar e criar estratégias para resolver problemas, inclusive, né, em problemas matemáticos. Então, o jogo matemático, ele é importante para a aprendizagem, não somente da matemática, né? E ele instiga e incentiva o aluno a aprender ou a aprofundar conteúdos já vistos anteriormente, brincando, né, se divertindo com os outros colegas, interagindo. Além disso, como eu havia falado, a matemática ela precisa estar relacionada, né? Precisa ter um sentido, tá? Então, em geral, o jogo ele precisa estar um pouquinho relacionado com o cotidiano, com o dia a dia do aluno, para que ele veja o significado desse processo todo de se trabalhar um jogo. Então, de modo geral, o jogo para o ensino da matemática, ele cumpre o papel de auxiliar o professor no ensino do conteúdo, seja para revisar,
seja para fixar, inclusive para serve como avaliação diagnóstica, um jogo, tá? E o jogo ele propicia o desenvolvimento de habilidades do aluno e leva o mesmo a conhecimentos, inclusive iniciais ou conhecimentos mais abstratos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está olhando esse vídeo, mas como a Laís falou anteriormente, o jogo em si, ele não tem uma significação singular, apenas uma definição que a gente encontra rapidamente, é fácil de entender. O jogo em si, ele traz consigo uma pluralidade de significações. A gente em si sabe que a palavra jogo, ela tem sim sua etimologia, mas a significação de jogos a gente pode atribuir a diversos fatores, a um caráter lúdico, a um caráter de interação, a um método que possa nos ajudar na aprendizagem do aluno. Isso vai variando de acordo com vários historiadores que trabalham com jogos na educação. Então, dessa forma, a gente pode entender que quando a gente tem o jogo como uma ferramenta, um objeto de apoio didático para que nós possamos auxiliar o aluno, esse jogo ele traz consigo um ponto de partida para o ensino de algum conteúdo, de algo que o professor está levando para o aluno. Então, a partir desse levar um prévio conhecimento com a junção do que o aluno ele já entende um pouco daquilo ou não tenha conhecimento, eles juntos podem construir algo novo, algo bem elaborado daquilo que está sendo apresentado e sendo assim um ponto de partida para o ensino-aprendizagem do aluno. O jogo em si, ele traz consigo várias ferramentas que possamos despertar no aluno. Então, como nós vamos falar agora sobre o jogo no ensino da matemática, esse jogo em si ele traz consigo vários fatores. A gente pode, através do jogo, ter um aluno que ele se sobressaia nos quesitos de estratégias, habilidades individuais, e ele possa sim ter um caráter competitivo e com isso faça com que ele se sinta autoconfiante em propor estratégias para obter o resultado final. Então, como a gente coloca aqui, que o jogo permite a associação de conteúdos de várias áreas da matemática. Fato, se eu tenho um conteúdo de geometria, eu posso adicionar um outro conteúdo de álgebra e fazer essa pluralidade de conteúdos, essa interligação de conteúdos, esse algo meio mesclado no conteúdo do jogo, na proposta que o jogo ele vai ser inserido. E tudo isso é beneficente ao aluno em questões de aprendizagem, porque ele vai estar visualizando e vai estar utilizando aquele jogo para o assunto que está sendo abordado. A gente sabe que o jogo matemático ele tem um caráter não apenas de ficar na sala de aula, mas sim que o aluno ele sobressaia daquela sala de aula, leve para casa, leve para um parque e comece a praticar aquele jogo com diversos fins. Até questão mesmo que você já sabe o conteúdo matemático que aquele jogo está inserido, mas você quer levar ele para sua casa para brincar apenas pelo caráter lúdico do jogo. Em si, fato, a gente trouxe algo importante para a sala de aula, que foi o ponto de partida para o ensino-aprendizagem através daquele jogo. A gente construiu no aluno várias estratégias para que ele pudesse pensar além da sala de aula como aquele jogo poderia ser inserido. A gente também tem vários elementos ativos, como
habilidades que vão ser desenvolvidas, a questão do pensar crítico, da argumentação que vai ser criada através daquele aluno, a autoconfiança em si, daquele aluno, e o jogo no ensino da matemática, ele carrega consigo algo para o professor, que é primordial, porque sem isso, o professor ele não consegue desenvolver nenhuma característica ou nenhuma habilidade do seu aluno. O professor, antes mesmo de levar um jogo para a sala de aula, ele deve se planejar de forma correta. Ele deve ver para que eu vou levar esse jogo, qual é o tempo de duração desse jogo, para que esse jogo vai ser aplicado, onde esse jogo pode ser aplicado. E todas essas perguntas ela tem que ter uma resposta, respostas fundamentadas na realidade, no cotidiano, em que ele vai abordar aquilo. Não adianta eu levar um jogo que para uma comunidade ou um cotidiano que não tenha questões de ver hábitos com materiais recicláveis ou com algo que a gente se assemelhe no nosso dia a dia, algo bem estranho do dia a dia da pessoa, a gente levar para a sala de aula, vai ser um pouco complicado para o aluno entender então, de onde surgiu aquele jogo e para que aquele jogo vai servir, porque não é algo familiar para ele. Então, a gente pode atrair algo familiar para o conhecimento fundamentado do aluno. Então, a gente, como professor, futuros professores, temos que ter essa noção de que nem sempre é fácil, ou não é fácil levar um jogo para a sala de aula, porque aí a gente vai ter que pensar muito antes de levar um jogo para a sala de aula, porque a gente vai parar o nosso tempo, vai deixar os conteúdos de lado e vai focar em um conteúdo apenas. Mas se naquele meu planejamento eu tá tudo direitinho, eu consegui planejar tudo bonitinho, mas quando eu for repassar para a minha turma não tiver uma aceitação conforme aquilo que eu estava prevendo. Nesse fato, eu começo a atrasar todo o meu conteúdo programático, o que poderia ser dado como algo fácil de ser abordado, de ser elaborado junto com os alunos, de ser jogado com os alunos, vai ser algo muito distante da realidade deles. Então a gente tem que ver exatamente isso, porque se você falhar na escolha do jogo ou na forma como você vai apresentar o jogo, os alunos ele podem não aceitar e com essa não aceitação o seu jogo ele não pode ter um sucesso esperado. E aí você atrasou seu conteúdo e não foi eficaz no jogo que você trouxe para a sala de aula. Motiva a introdução de conceitos matemáticos e aprofunda conhecimentos já adquiridos. Fato. O jogo ele tem um caráter não apenas de você já conhecer o conteúdo para jogar. Às vezes você não sabe o conteúdo, mas através do jogo você vai construir esse conteúdo. Ou até mais elaborar o conhecimento prévio que você tem sobre determinada coisa. Então a gente nunca não sabe de nada. A gente sempre tem um ponto de vista sobre determinada palavra, determinada coisa que apresenta a cada um de nós. Se eu perguntar o que é soma, mesmo que você nunca ouviu falar em adição e soma, a palavra soma, o que ela remete a você? Nós temos um senso, uma primícia do que é soma, pelo senso comum nosso. Mas a partir do momento que eu apresento um jogo, eu posso construir desse meu senso comum, dessa minha pequena formação sobre o que é soma, e elaborar realmente de fato o que é a soma, o que é a adição, quais são os benefícios da adição, para que serve a adição. A adição ela está inserida em todos os conjuntos numéricos, e isso mais adiante a gente pode mergulhar muito mais a fundo sobre de fato o que essa adição no jogo que foi proposto. Também a gente desenvolve a autonomia e favorece a tomada de decisão consciente e a análise de estratégia, como eu falei. As habilidades dos alunos elas são desenvolvidas na utilização desses jogos no ensino da matemática. Então, a gente desenvolve a autonomia na questão de que ele vai propor uma estratégia e a partir dessa estratégia ele faz o quê? Ele vem e traz consigo seus pontos de vista, suas argumentações, e isso conscientemente ele pensou para ter aquela opinião formada, ele pensou para surgir aquela estratégia. Outro ponto que nós temos através dos jogos, temos alguns tipos de jogos a serem abordados, que é os jogos de construção, no qual a criança nunca teve o contato sobre aquele conteúdo, que um conteúdo seja desconhecido, ele tem um conhecimento senso comum, mas não sabe se o conhecimento que ele tem é certo ou errado daquilo. Então aí
a gente utiliza um jogo de construção com aquele aluno para que juntos nós possamos desenvolver uma ideia de jogo para que aquele conteúdo possa ser abordado. Em um desses jogos, um exemplo é a Torre de Hanoi, que a gente pode utilizar num assunto quando a gente for usar a função exponencial. Então a gente pode usar esse tipo de construção de jogo para que o aluno ele se sinta mais à vontade a pensar junto com você, que é o educador dele, a olhar mais profundo para aquilo que ele está construindo, para aquela ideia que ele está tendo. A gente também tem os jogos de treinamento, que são jogos que são usados para fixar um conteúdo. Ou seja, expressão numérica. Eu não sei de onde surgiu a expressão numérica, mas o meu professor está passando lá todo dia da aula de matemática só expressão numérica para eu fazer. Eu cansei de fazer expressão numérica. O professor, na maioria das vezes, ele leva um jogo que é bem taxado mesmo, que até os alunos acham um pouco chato, mas ele leva pensando que por ser usar a palavra jogo vai se tornar atraente para o aluno. Muitas vezes não, que são jogos de trilhas, que para você achar o resultado final você tem que passar por várias etapas e que essas etapas nada mais nada menos que é de resolução de expressões numéricas, o que ele já vinha fazendo antes naquele ensino tradicional que estava sendo abordado. Temos também os jogos de aprofundamento, que após o assunto já ter sofrido a acomodação, ou seja, o professor já passou uma semana de aula com aquele conteúdo, e mesmo assim ele sente a necessidade de trazer algo diferente para abordar aquilo, ele traz esse jogo para aprofundamento. Um exemplo são os diversos tipos de jogos Mancala, que aí o aluno ele vai se aprofundar em determinado assunto. Já os jogos estratégicos, ele remete a uma habilidade do aluno. Então, o professor, no jogo estratégico, ele leva o jogo também pensando na receptividade do aluno e na resposta que o aluno ele vai trazer para o professor e para o jogo que está sendo apresentado. Um exemplo desse jogo é o NIM. Então, a gente ensina na utilização do ensino, na utilização dos jogos, no ensino da matemática, a gente tem uma grande vantagem e desvantagem do que a gente está sendo apresentado. A gente pode citar duas vantagens, que é a fixação de conceitos e a introdução e o desenvolvimento de conceitos, como também a tomada de decisões e a participação ativa do aluno. O aluno ele para de ser um receptor, e só receber o que o professor está levando, para ser um iniciador de uma nova construção de aula, do novo método que o professor também está se apresentando, que está se aventurando a fazer. E as desvantagens a gente pode ter que o tempo gasto, como eu disse, se der errado o planejamento do professor, esse tempo gasto, você passou 2 horas de aula para esse jogo e não surtiu efeito, você poderia ter dado um conteúdo no lugar dessa aula. Isso também a gente tem que levar em consideração. Então o professor ele tem que ter o feeling de atrair o aluno e ao mesmo tempo conseguir o objetivo de educá-los com aquele jogo que está sendo tratado com eles. Então a gente pode observar que as vantagens da utilização dos jogos para o ensino da matemática estão relacionadas com a aprendizagem do estudante, ocorrendo de forma significativa, pois assim o mesmo participa ativamente da construção do conhecimento e da aplicação dos conceitos aprendidos, além de favorecer a socialização e a criatividade. Já as desvantagens ou limitações são, em sua maioria, em decorrência da utilização dessa metodologia de forma inadequada, ou seja, falta de planejamento, você não pensou como elaborar esse jogo, de que forma seria elaborado esse jogo, faltou aquele fechamento da sua ideia de jogo para a sala de aula. Então, espero que deu para entender alguma coisa sobre o que a gente quis passar para vocês. E a gente, claro, que poderia aprofundar muito mais, só que a gente também quer ver vocês trazendo para a gente, acrescentando alguns conteúdos, e espero que o professor também tenha gostado da nossa apresentação. Aqui tem algumas referências que a gente vai trabalhar, que a gente utilizou, alguns que o senhor deu para a gente como base, que é jogos com sucatos na educação matemática. E isso aí a gente aprimorou em alguns outros sites para trazer esse material para vocês. Espero realmente que tenham gostado e é isso, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que você está assistindo esse vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Então, deixa o like aí.